Boa noite, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre SRE. Esse termo está meio em alta ultimamente. Eu não sei se eu estou percebendo mais no Twitter depois que eu comecei a ler o livro sobre isso. Mas esse termo surgiu em 2003, quando o Ben Traynor foi liderar o time de operações na Google. Só que ele, até então, só tinha tido experiência como engenheiro de software. Então, e toda a experiência dele era realmente como engenheiro de software. Ele nunca tinha trabalhado em um time de operações. E aí ele resolveu usar a experiência que ele tinha, as técnicas que ele sabia de experiência de software, para poder gerenciar esse time de operações. E com isso, a ideia dele era... O termo significa Site Reliability Engineering. Eu sabia que eu ia travar. E aí a ideia dele era fazer o time de operações escalar. Porque até então, o jeito que os sysadmins gerenciavam as operações era bem manual. Não tinha nada de automação. E fazendo as coisas manualmente, ela não escala ela vai escalar de forma linear, de acordo com o crescimento da sua infraestrutura. Então, sempre que sua infraestrutura cresce, você tem que crescer o time de operações para poder acompanhar o crescimento. E a ideia dele era deixar um time de um tamanho razoável e poder crescer a infraestrutura o tanto que pudesse, né? E outra ideia que ele queria também era acabar com a separação que existia entre o time de desenvolvimento e o time de operações. Porque, na maioria das vezes, o que tira a estabilidade de um sistema é quando adiciona novas funcionalidades. Então, se você tem um sistema que está funcionando perfeito e coloca alguma coisa nele, pode ser que essas coisas que você vai colocando vão deixando o sistema mais lento, vai introduzindo bugs, essas coisas assim. Só que isso que dá o valor para o sistema também, né? Se você não coloca coisas novas, você não vai conseguir novos usuários, ou sua concorrência vai melhorar o sistema deles e o seu vai ficar parado. Então também não pode deixar o sistema sempre parado como o time de operações queria que ficasse. Então você tem que conseguir escalar, conseguir manter o sistema estável e escalável e ao mesmo tempo permitir que os desenvolvedores coloquem as funcionalidades que eles precisam colocar no seu sistema para ele ganhar valor. E aí, quando o Ben Traynor foi fazer esse time de SRE, ele colocou nesse time pessoas que ficavam facilmente entediadas por fazer tarefas manualmente e que tinham habilidade para poder escrever, automatizar os processos que eles faziam de forma manual. E esse time, ele trabalha seguindo uma série de princípios. Dois deles são abraçar o risco. Então, o software, na maioria das vezes, os softwares que a gente desenvolve não precisam ser totalmente perfeitos. A menos que a gente esteja desenvolvendo algum software de avião ou de acompanhar alguma coisa de saúde, alguma coisa assim, nossos softwares podem tolerar uma falha. Então a ideia é que você consiga estabelecer indicadores, que aí chega nos Service Level Objectives, você estabelece indicadores do que o seu software precisa ter e os objetivos que você precisa cumprir para o seu software. Por exemplo, se você tem um sistema de processar imagens, que coloca marca d'água nas imagens, esse sistema ele não necessariamente precisa estar rodando 100% do tempo. Então, não faz sentido que a disponibilidade dele seja perto de 100%. Só que, por outro lado, você quer garantir que quando ele execute, ele coloque as marcas d'água na imagem em menos de 100 milissegundos, por exemplo. Então, o indicador seria a velocidade, a velocidade de execução da sua tarefa. E o objetivo seria garantir que ele cumpra isso em menos de 100 milissegundos. E aí, de posse disso, você vai estabelecer seu SLA,
que aí o SRE já não preocupa com SLA, isso é mais dos POs que vão cuidar disso, do que vai acontecer se você não cumprir isso. Mas aí, esses SLOs, eles vão ser olhados mensalmente ou semestralmente, eles são estabelecidos mensalmente ou semestralmente, mas eles vão ser acompanhados, pode ser diariamente ou semanalmente. E aí, se seu time de desenvolvimento está enviando tarefas, mas está cumprindo o SLO, seu sistema está conseguindo colocar as marcas d'água em menos de 100 milissegundos, beleza, o time pode continuar mandando as funcionalidades, pode continuar desenvolvendo, só que por outro lado, se ele está adicionando essas features e o time de SRE percebe que quanto mais eles adicionam, mais o SLO vai chegando perto do máximo que poderia ter, então é uma hora de parar o desenvolvimento e mandar o time resolver débito técnico ou resolver bugs e não deixar eles mandarem features novas enquanto eles não resolverem a estabilidade do sistema. Uma outra coisa é eliminar o toil. Eu não consegui achar uma tradução muito boa para toil, mas o toil é aquele serviço manual que é repetitivo, não facilmente, mas pode ser automatizado, na maioria das vezes é reativo, você não consegue ser proativo com esse problema, ele acontece lá e você viu e vai ter que resolver. Eles também geralmente não agregam valor ao sistema e é um serviço que vai escalar linearmente de acordo com o seu crescimento. Então, quanto mais dessas características esse serviço tem, mais ele é parecido com o toil. E o toil é difícil acabar com tudo, provavelmente não vai acabar, mas a ideia é sempre que possível ir diminuindo isso. Então, se você resolver ver alguma coisa, você vai lá, que é toil, você tenta acabar com ele. Tem o monitoramento também, é um princípio que faz parte do SRE. A ideia é manter simples. Se você tem muitas métricas, você vai parar de olhar para isso, vai virar ruído. Então, é bom ter uma pessoa que é dedicada a cuidar das métricas para poder ir acompanhando se está adicionando várias métricas que vocês não estão olhando. A ideia é que as métricas sejam simples e que você só tenha o que você realmente acompanha. Se você vai adicionando métricas que não significa nada para você, quando ela chegar você não vai dar atenção, e se chegar a métrica mais importante, provavelmente você também não vai dar atenção. Então, só manter as métricas que realmente importam. Automatização. Lá eles falam que a automatização é sempre bom, porque mesmo que sempre surge aquela questão, né, se vale a pena o tempo que você gasta para fazer aquilo manualmente, se vale a pena o tempo que você vai gastar para automatizar aquilo. Mas na visão deles, do pessoal do Google, sempre vale a pena, porque quando você automatiza isso, você desacopla da pessoa que tem conhecimento dessa tarefa. Então qualquer um vai poder executar ela dali para frente. E uma coisa interessante é que automatizar uma tarefa manual é bom, mas ter um sistema autônomo é melhor ainda. Um sistema que já saiba o que ele tem que fazer sem intervenção nenhuma e sem precisar alguém escrever uma ferramenta para controlar ele. Lá eles têm um time que é dedicado a release, então esse time é responsável por fazer ferramentas de build, ferramentas de release, e os times de desenvolvimento, eles em vez de se preocupar em como eles vão enviar o software, eles só se preocupam em escrever o software. E eles usam as ferramentas e os padrões do time de release, que já tá pronto, e eles decidem a frequência com que vão enviar e também o horário, quando que eles vão enviar. Mas o time dedicado para o release já provê todas as ferramentas que eles vão precisar. E por último é a simplicidade. A gente sabe que software, por natureza, software é dinâmico e instável. Mas a gente quer sempre manter o software, o que a gente quer é que o software seja entediante.
que o software seja chato, que ele execute aquilo que a gente quer que ele execute. Mas a gente sabe que não é bem assim. Às vezes acontece alguma coisa que a gente vai ter que descobrir, né? O software quebra, seu sistema quebra, e você tem que tentar descobrir por que quebrou. Mas para tentar fazer seu software ficar pequeno, ficar simples, uma das coisas que você não pode ter é dó de remover o código que você não precisa. Se você vê código que você não vai precisar mais, em vez de comentar ou fazer uma flag, um if lá para saltar ele, com alguma flag louca, você... tem gente que faz. Você pode apagar sem dó e confiar no Git, porque vai estar lá no seu controle de versão, e se der problema você vai conseguir voltar ele. Então não precisa ter dó do código que você precisa remover. Pode deixar, quanto mais limpo o seu código, melhor. E aí vem a questão, isso é DevOps ou SRE? Mas, pelo que eu vi, o SRE é um termo que surgiu no Google em 2003 e o DevOps veio em 2008. Então, mas o DevOps é um termo mais generalista, que abrange um número maior de organizações. E o SRE é como se fosse uma implementação mais específica para alguns casos. Mas eles são bem parecidos. É que o SRE, às vezes, ele tem mais coisas do que o DevOps. Mas são termos bem parecidos. Eu peguei isso desse livro do Google, que está disponível gratuitamente. Ele é da O'Reilly, foi publicado pela O'Reilly, mas está disponível gratuitamente. E ele é interessante tanto para desenvolvedor quanto para sysadmins e também para quem gosta de gestão. É um livro bem interessante mesmo, vale a pena ler. Não aborda assunto... Assim, o assunto é técnico, mas não aborda de um ponto de vista tão técnico, sabe? O legal dele é que ele mostra muitos do fracasso que o Google teve, fracasso que o Google teve não, né? Que encontrou pelo caminho e como eles fizeram para passar por isso e conseguir criar a infraestrutura que eles têm hoje. Obrigado.